Fragoso. Rodrigo Fragoso, vamos falar do Palmeiras. Já já o Rodrigo Vessoni traz o outro lado do derby. Vai falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas você vem primeiro hoje, Fragoso. O que você traz do Palmeiras pra gente? O palmeirense quer saber em relação a vários assuntos. Diogo Barbosa, o time que pode encarar amanhã o Corinthians, se o Verón vai ser titular. Enfim, você que manda, você que é o repórter, você que traz o noticiário do Palmeiras. Como é que vai ser essa passagem de quarta para quinta-feira, dia do jogo contra o Corinthians? Tudo bem, Fragoso? Fala, Alex. Grande abraço a você, um abraço aos amigos ligados no Esporte 9 da Rádio 9 de Julho. Alex Miller, o Palmeiras segue se preparando. Até agora, a gente segue aguardando Opa, pintou aqui a notícia em relação ao treino de hoje do Palmeiras. Acabou de pintar, Alex. Então, o torcedor que está com a gente na Rádio 9 de Julho vai saber o que aconteceu nesse momento do treinamento, que é o penúltimo ainda. Na verdade, é o último, porque amanhã é o jogo, então é o último treino antes do confronto com a equipe do Corinthians. De acordo com a assessoria de imprensa, vale lembrar, os jornalistas não estão podendo ter acesso à academia de futebol por conta da pandemia, pelo protocolo. O Vanderlei Luxemburgo esboçou um provável time titular e durante 1h30, com outros 11 jogadores do outro lado, realizou ensaios táticos, ajustou marcações, aperfeiçoou transições, treinou bolas aéreas defensivas e ofensivas e orientou muito os atletas. Na parte final, o grupo alviverde trabalhou ainda finalizações e cobranças de faltas e pênaltis. Bom, deve ter sido um dos maiores treinos da carreira do Luxemburgo, pelo jeito, né? A atividade foi controlada e monitorada pelo Departamento de Fisiologia. Deixa eu ver se pinta alguma novidade em relação ao Marcos Rocha e ao Felipe Melo. Não temos notícias envolvendo a recuperação do Marcos Rocha e do Felipe Melo. Lembrando que ontem eles realizaram um trabalho ainda de transição física, não treinaram normalmente. Imagino que a assessoria do Palmeiras esteja escondendo a possibilidade deles terem treinado normalmente hoje. Ainda estou abrindo aqui as fotos do treino, às vezes elas trazem algumas dicas, algumas sugestões, elas estão carregando, Alex, mas pelo que a assessoria de imprensa trouxe do treinamento de hoje, 1h30 de treino tático, trabalhando transição, trabalhando jogada ensaiada, trabalhando tudo o que o torcedor quer ver. Resta saber se esse tipo de trabalho vai aparecer como fruto no campo de jogo amanhã na Neoquímica Arena, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, há 2 horas, ou seja, no momento do treinamento, estamos falando aí de algo por volta de 4h30 da tarde, 4h40, o Felipe Melo postou um story no Instagram dele, escrito assim: todo sacrifício tem sua recompensa, Deus está no controle, e uma foto dele sentado dentro da Academia de Futebol do Palmeiras. Não sei se essa frase tem a ver com uma volta dele amanhã, que seria uma recompensa, ou o simples fato dele estar treinando lá dentro já significa uma recompensa para ele, né, pensando numa volta futura, ou no fim de semana, ou na semana que vem. Né? Não sei qual é o parâmetro dele para falar sobre essa possível volta. Se essa palavra recompensa já diria respeito a um retorno amanhã ou daqui a pouco, né? Pois é. É difícil porque eles iniciaram, tanto ele quanto o Marcos Rocha, a transição física de um dia 7, ou seja, esse seria o terceiro treino depois da transição física de 2 lesões musculares. Só 2 treinos, e ainda longe de serem treinos com o grupo, treinos de transição física são muito mais focados na preparação, pouco focados exatamente no campo e bola, no tático, no jogo. Acho difícil que o Felipe Melo apareça em campo, até porque a gente já sabe, Alex, a gente trouxe essa informação aqui no Esporte 9, o torcedor que acompanha a cobertura do Palmeiras no Esporte 9 sabe, o departamento médico do Palmeiras, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, trabalha com o maior tempo possível neste calendário de recuperação, para que o jogador chegue às mãos da comissão técnica na melhor forma física possível e pronto para encarar uma sequência de jogos de quarta e domingo. O Palmeiras está numa sequência muito longa, daqui para frente são mais de 15 jogos, jogando quarta e domingo.
Então não há possibilidade do departamento médico liberar o jogador com alguma chance dele voltar já no jogo seguinte com dores. Só com 110% de certeza de que ele, se voltar, vai ser com uma outra lesão, mas com aquela ele não volta. Partindo desse princípio, olhando como o clube está funcionando depois da pandemia, eu diria que é praticamente impossível Marcos Rocha e Felipe Melo estarem à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para esse clássico contra o Corinthians, que vale os mesmos 3 pontos que outros jogos que vêm pela frente no Campeonato Brasileiro. Diferente do que aconteceu no Paulistão, quando valia título, e aí o Felipe Melo foi para o sacrifício na final. Mais ou menos essa história que valem os mesmos 3 pontos. Eu não concordo muito com isso, não. Vale. Eu entendo o ponto de que há rivalidade, mas o que eu preciso entender é que dentro da cabeça da comissão técnica hoje, é claro que vencer ou perder para o Corinthians mexe muito com o ambiente, mas não é uma decisão de campeonato, e por isso sacrificar o Felipe Melo ou o Marcos Rocha para ele sair, se ele podia ficar só mais uma semana se recuperando, estar 100% depois, e ele simplesmente voltar depois de meia hora para o departamento médico, precisando ficar mais um mês fora, é algo que não entra na conta matemática, diferente do que entrava quando valia título no Campeonato Paulista, entendeu? Entendi. Agora é o seguinte, você acha que o Palmeiras vai ir para cima do Corinthians porque teoricamente entra com mais pegada, mais força, mais motivado, mais em alta, ou vai entrar por ser na casa do Corinthians, mesmo não tendo torcida, vai entrar meio que no resguardo? Olha, essa é uma pergunta interessante, Alex, porque o técnico Vanderlei Luxemburgo vem falando entrevista após entrevista que aquele time jogando de forma mais resguardada, jogando no erro do adversário, não permitindo que o adversário mostrasse suas melhores características, ficou no Paulistão. Aquela equipe morreu ali. Agora ele quer uma equipe propositiva, uma equipe que machuque o adversário, uma equipe mais leve. E aí nós estamos observando um jogo contra o Corinthians. E como você disse, é um jogo que mexe com o ambiente. E o Luxemburgo não está com tanta moral assim nos bastidores do Palmeiras, ainda que tenha 12 jogos de invencibilidade. Acho que o Luxemburgo vai tentar, sim, travar mais o jogo do Corinthians e chamar o Corinthians para o seu campo de defesa, apostando muito em um nome, Gabriel Veron. Palpite, acho que o Gabriel Veron sai jogando no time titular nessa partida contra o Corinthians. Essa deve ser a grande novidade do Vanderlei Luxemburgo para o Clássico, segurando um pouco mais o Corinthians nas suas principais qualidades e apostando na individualidade do Gabriel Veron com a companhia do Luiz Adriano no ataque. E eu colocaria junto com o Wesley, não tiraria o Wesley, tiraria o Zé Rafael. Se é para ousar e colocar o Veron, que eu também faria, colocaria o Veron, mas manteria o Wesley, mesmo não tendo sido brilhante, mas colocaria o Palmeiras agudo, colocaria para cima do Corinthians para ver o que acontece. É a minha opinião, viu, Fragoso? Olha, o torcedor do Palmeiras, ele quer um Palmeiras exatamente como você disse. Hoje, no meu canal do YouTube, eu respondi muitas perguntas nos comentários do vídeo que gravei sobre o jogo contra o Red Bull Bragantino, e o torcedor falando, o ataque do Palmeiras tem que ter o Veron e o Wesley, o ataque do Palmeiras tem que ter o Veron e o Wesley. E eu acho que, de fato, se as condições do jogo permitirem, o Palmeiras tem, nos seus 2 jogadores da base, os melhores pontas à disposição, Veron e Wesley. Resta saber se eles, de fato, estão prontos para realizar juntos a marcação. Aquela história do momento defensivo do time. Porque não dá para mandar o Luiz Adriano marcar, por exemplo, ou o Lucas Lima, armador do time, marcar fechando linha, ainda que ele já tenha feito isso. Então, quem fecha a linha são os pontas. Os 2 pontas é que marcam. Se o Wesley e Gabriel Veron mostraram nos treinos que tem condição de fazer essa marcação nos laterais, eu acho que não tem por que não colocar os 2 em campo. Agora, se os 2 são deficientes no quesito marcação, aí os 2 não podem jogar juntos, porque fica difícil, você expõe as laterais do campo para o adversário. Mas você tem que explicar para o torcedor. Se eles não têm condição de jogar juntos por conta disso, o torcedor tem que saber. Porque Veron e Wesley, como você disse, são os 2 melhores pontas do Palmeiras hoje. Pois é. Sobre o mercado da bola, um resuminho rápido, antes da gente encaminhar o encerramento da nossa participação aqui. Herrera, aquele lateral direito, ainda pode vir? E o Diogo Barbosa, que diziam que estava já com tudo acertado, todas as bases acertadas em todos os lados, entre os clubes, entre o jogador e o Grêmio. O que travou aí? Que a notícia de hoje é que travou. Travou o quê? Travou o avião, travou e não foi para Porto Alegre, é isso?
A informação que eu trouxe aqui no Sport 9 ontem continua, tá, Alex? O Diogo Barbosa já acertou tudo com o Grêmio. Tem 4 anos de contrato para serem assinados. Além disso, já acertou também a base salarial. Não tem mais o que conversar com o Grêmio. É só assinar. Mas para assinar esse contrato, o Grêmio precisa se acertar com o Palmeiras. E é justamente o que está faltando. Palmeiras, informação que eu apurei, pediu 10 milhões de reais, mas ainda mantendo uma participação nos direitos econômicos do jogador, ainda mantendo uma parte dos direitos com ele numa possível futura venda. E aí o Grêmio segue trabalhando para diminuir esse valor ou para contratar com a maior parte possível do atleta em definitivo. Então, esse é o impasse. O presidente Romildo Bolzan, em entrevista aos canais ESPN hoje, disse que está muito complicada a negociação com o Palmeiras. E essa informação a gente trouxe aqui no Sport 9. Ainda não estava tudo acertado. O Palmeiras segue pedindo um valor considerado alto pelo Grêmio, mas bem mais baixo do que pediu inicialmente. Agora, entre Diogo e Grêmio, está tudo certo. Muito bem, Rodrigo Fragoso. Seus palpites. Você perguntou do Herrera, né? Hã? Você me perguntou do Herrera. O Herrera, o Herrera. O Palmeiras vê no Herrera o mesmo que via no Daniel Munhoz, a solução para a lateral direita. Ainda que o Marcos Rocha esteja jogando bem, há uma desconfiança de que ele possa ser o lateral com a regularidade que será necessário nessa pandemia, assim como o Mike, porque o calendário apertou muito. E os dois jogadores costumam sofrer com problemas musculares. O lateral tem uma exigência muito grande nesse sentido. Então, o Palmeiras quer um lateral mais novo para ter à disposição e principalmente para ser titular. Assim como contratou Matias Vinha, o Palmeiras foi atrás do Daniel Munhoz, no Atlético Nacional, para ser titular. Não deu certo. Há algum tempo o Palmeiras conversou com o São Lourenço, buscando trazer novamente um lateral, dessa vez o Herrera, para ser titular. A negociação não andou. O São Lourenço pedia cerca de 4 milhões de dólares por 50% do jogador. O Palmeiras não tinha condições de pagar isso. E o jogador segue pedindo para o empresário dele trabalhar com o São Lourenço uma possibilidade para que ele venha jogar no Brasil. E o Palmeiras é o grande interessado no futebol do jogador. Mais uma vez, a gente está numa situação parecida com aquela do Diogo Barbosa. Embora o jogador não tenha acertado nada em termos financeiros com o Palmeiras, ele tem uma vontade imensa de jogar no clube. Resta, claro, que São Lourenço e Palmeiras se acertem. E essa parte é a mais difícil. Pode apostar, Alex. O Verdão tenta há muito tempo. Há mais de 2, 3 meses a contratação do jogador. E essa parte não sai da trava. Segue com problemas para negociar.